Tinha colocado aqui, eu ia fazer uma aula pro YouTube mesmo. E ó, travou de novo aqui, ó. Pra gente ver, ó. Em cima tá mostrando que é sinal de tem internet, mas tá normal. Voltou. Enfim, eu ia, eu ia gravar pro YouTube, né? E aí eu ia falar tal, só que aí eu comecei a criar aqui a aula, a estrutura da aula. Eu falei, cara, tô enjoado já de fazer isso. Vou fazer ao vivo com o pessoal, que é melhor. Mas o assunto que eu vou tratar hoje é sobre essa questão dos SMTs HTF, né? Por quê? Acredito que essas duas últimas semanas, não, né? Na verdade, aí umas 4 ou 5 semanas aí, o mercado ficou um pouco mais consolidado. Eu recebi bastante dúvidas do pessoal a respeito dos SMTs, né? Sobre a questão, pô, bateu o SMT e tal, entrei, tomei stop, depois bateu o SMT de novo, entrei, tomei stop novamente e tal. Algumas pessoas, quando falaram pra mim, eu tava com um pouco de tempo para algumas pessoas ali, né? E aí consegui responder, consegui pedir um print ali de como que estavam as coisas, tá? Para poder dar um auxílio ali melhor, né? Outros eu acabei só dando um look ali rapidinho, mas acabei não me concentrando tanto, mas é porque eu tava meio corrido, né? Tô fazendo aquela sistematização lá do prompt, etc. E aí tá dando um pouquinho de trabalho. Tipo assim, como é um mundo meio que novo para mim, na verdade tudo tá sendo um trabalho, né? Qualquer coisa ali que eu vou fazer, já tem que abrir mais 2, 3 páginas do YouTube ali, pesquisar e tal. É complicadinho, mas tô curtindo, sabe? Eu tô gostando. Lembra muito quando eu comecei a estudar ICT também, que você vai estudando um assunto, daqui a pouco você aprende um conceito, aí você vê que um conceito conecta com outro, e você já conecta, começa a fazer seu quebra-cabeça ali e tal, suas anotações, e isso daí é bem interessante. Mas enfim, é... e aí como rolou, né, essa questão aí dessas consolidações de mercado, rolou alguns SMTs, o pessoal acabou sendo estampado e tudo mais, aí eu decidi abordar esse tema aí com vocês, que é sobre essa questão dos SMTs HTF mesmo, né? E, então vai ser bem rápido, bem simples, tá? Só para poder trazer uma luz mesmo e também, né, trazer um feedback aí de uma operação que daria para vocês ter negociado aí, que no caso seria essa negociação aí que rolou do Euro USD e da Libra, beleza? Também ali teve no áudio USD, também no NZD USD. São pares aí que nas minhas talvez 5 a 6 últimas leituras de mercado que eu salvei lá para vocês, né, que tá lá no playlist de 2025, que eu tenho comentado com vocês, né? Quando estava acontecendo na semana passada, né? Quando estava acontecendo essa referência aí de SMT entre áudio e NZD, eu alertei vocês ali também, alertei sobre a questão do euro, da Libra, mas enfim, vamos lá. Qual que é o ponto principal aqui que precisa ser destacado quando vocês vão utilizar o SMT? Não só numa questão HTF, né? Também entra ali na questão do intraday, só que o intraday, na grande maioria das vezes, quando você vai operar o intraday, tem mais ferramentas de auxílio, né? Então você vai olhar ali para uma questão de uma killzone, alguns podem utilizar, sei lá, uma média móvel ali, como tem algumas pessoas que eu já vi utilizando, né? Tem um operacional com média móvel ali, etc., mas acaba utilizando o SMT também, porque acabou curtindo, e é isso. Então, quando se trata do intraday ali, pode entrar ali mais questões dinâmicas, né, digamos assim, né? Alguns estão acostumados a utilizar aquela questão do ADR ou do CBDR, enfim, algum tipo de desvio padrão. Então, quando se trata ali do intraday, a dinâmica ela fica um pouco mais, como posso falar, ela fica um pouco mais abertas ali para discussão, porque cada pessoa ali vai acabar utilizando alguma questão específica, né? Algum tipo de auxílio ali para o intraday. Agora, quando se trata de uma questão mais HTF, quando a gente está falando aí de um cenário mais do diário, do semanal, do mensal, esse jogo ele vai mudar um pouco, né? A gente vai acabar retirando algumas coisas subjetivas, digamos assim, e vamos começar a ter uma visão um pouco mais concreta, né? Vamos começar a olhar para alguns pontos e vão ser pontos que não vão ser negociáveis, né? Digamos assim. E há dois pontos que não há, como posso dizer, não há um tipo de negociação contra esses pontos, saca? Não dá para você chegar ali e querer argumentar contra do, olha, não, mas isso daqui, mas é aquilo ali, tipo assim, ficar colocando empecilhos ali para dizer que não é aquilo. Que são as duas afirmações aí mais famosas do Michael sobre a questão do IPDA, que muitos de vocês aí já estão cansados de ouvir, que é sobre a questão de como que o algoritmo vai estar trabalhando dentro do mercado em si, né? Que os mercados financeiros têm esse lance do algoritmo, etc., ou seja, é uma verdade universal, né? Todo mundo já compreende que é esse trabalho
dos robôs, etc., de empresas, instituições, tem até pessoas, né, pessoa física mesmo, que acaba ali jogando ali, fazendo seus robôs, etc., né? Então isso aí acaba sendo bem comum, tá? Só que o Mike, quando ele vai falar do IPDA em si, que é o... acabei de falar inglês, mas acabei esquecendo, travei aqui a mente, mas enfim, quando ele vai falar sobre a questão da entrega que o algoritmo acaba fazendo, esse algoritmo aqui que a gente entende que ele é um algoritmo de intermercado, né? Ele não vai ter uma atuação em um mercado só específico, mas é no mercado de forma geral, tá? Vai estar atuando, por exemplo, em uma bolsa asiática, ao mesmo tempo está operando em uma bolsa africana, que ao mesmo tempo está operando em uma bolsa brasileira, uma bolsa mexicana, enfim, o mercado ele é muito grande, né? Então, quando a gente para pensar nesse conglomerado do mercado e das facetas que existem dentro do mercado, né? Das distribuições de ativos, das classes de ativos, enfim, é muita coisa, né, galera? E durante esse tempo aqui de abordagem já deu para vocês verem que não é tão simples assim, né? Não é só o mercado de Forex, mas pô, o mercado de Forex mesmo, quando você para observar, né? Tem diversos pares que estão se cruzando entre si, então você tem uma infinidade de pares ali para estar operando. Aí depois entra a questão das ações, aí cada país tem a sua bolsa, cada bolsa vai ter suas ações, enfim, é gigante, né? Só que o Michael tratando sobre a questão do algoritmo em si, ele sempre vai destacar dois pontos. E os pontos principais, que são as suas duas afirmações mais famosas sobre o IPDA, é o que precisa ser destacado quando vocês vão utilizar o SMT-HTF. Ou seja, liquidez de mercado, tá? Liquidez de mercado, pô, um ponto. Como que a gente vai definir essa liquidez de mercado? É simples, não tem qualquer segredo aqui. Ou vai ser a relação da máxima ou vai ser a relação da mínima. É ponto final, entende? Por quê? De novo, né, novamente, a gente vai tirar a subjetividade de jogo, que seria a marcação de trend line. Pô, a gente não vai acabar. Né? Obviamente, quando você vai ali operar, etc., tem pessoas que vai marcar a sua trend line e tudo mais, entender aquilo ali como um cenário de liquidez, enfim. Mas quando a gente trata dessa questão da liquidez em si, falando sobre a questão do IPDA, não podemos ser subjetivos, naquele sentido de eu falar, olha, deu errado porque você não marcou tal coisa, aí eu vou, né, no seu trade ali aleatório que você me mandou, vou lá e marco tipo uma trade line aqui de dois fundos aqui e falo, isso aqui era uma linha de tendência tal, depois teve o terceiro toque, você esqueceu de marcar, enfim, fica meio subjetivo, saca? Porque para algumas pessoas isso daqui pode ser meio óbvio, para outras não, às vezes não vai conseguir enxergar, e aí no meio de um canal aqui, depois você vai ter outro canal aqui acontecendo, o cara vai marcar isso aqui, quando vai ver o gráfico dele tá marcado cheio de linhas de tendências, de canais, etc. e tudo mais. E aí fica aquela confusão toda. Então, para tirar o lance da subjetividade, a gente coloca o quê? Máximas e mínimas. E quando a gente fala de máximas e mínimas, né, naquela perspectiva de tempo gráfico, seria basicamente aquela ideia dos três principais não, né, dos três times aí que a gente tem como sendo os times institucionais, tá? Que é o diário, semanal do mensal. Ou seja, compreendendo isso daqui, compreendendo essa ideia, entendendo isso daqui, a gente já vai eliminar, pô, talvez aí de 80 a 90% dos ruídos que são criados a respeito dos SMTs quando vai falar sobre essa questão do HTF em si. Por quê? Porque sob observação vai ser em dois pontos. O primeiro ponto são os pontos de liquidez. Quais são os pontos de liquidez? Máximas e mínimas. Pô, de qual tempo gráfico? Diário, semanal e mensal. Ponto. Acabou, entendeu? Simples assim. Vai entrar ali uma questão do trimestre, vai entrar ali uma questão anual? Também pode entrar, só que tanto uma máxima trimestral como uma máxima anual, elas vão estar sendo representadas ali por algum dia específico, por alguma semana específica ou por algum mês específico. Então, no final, abordando o diário semanal e mensal, a gente já consegue pegar esse conglomerado também do trimestre e do anual, entendeu? Então é mais simples, tá? E o outro ponto aí seria também as ineficiências, né? Vou escrever FVG, que o pessoal já está mais acostumado, tá? Aqui no caso, é simples, tá? Não vou criar complicações do tipo, qual tipo de FVG, etc, e tudo mais. Aquele tipo lá que você já conhece, né? Tem três velhinhas lá, tal, formou o seu Primary Gap e fé. É isso daí, não tem qualquer segredo também, beleza? Pô, qual time também? O mesmo time que você utilizou para marcação de máximas e mínimas ali, você vai utilizar também para a questão do FVG, que no caso acaba sendo também, né, o seu diário semanal e mensal, tá? Ou seja, aqui a gente já pegou
no ponto assim de onde deve se observar os SMTs HTF, ou em cenários de liquidez máximas e mínimas do diário, do semanal e do mensal, ou em deficiências também do diário, do semanal e do mensal. Anotou esses dois pontos? Sim, acredito que metade das dúvidas meio que já cai por terra, porque, pô, você vai ficar criando problema onde não tem. Ah, mas tal FVG e sei lá o que, isso, aquilo, outro. Ah, o FVG foi criado assim, tal, tal, tal. Não. É diário, semanal, mensal, ponto, acabou. Freeware Gap ali, 3 velhinha, criou o FBG, máximas e mínimas, não tem segredo. Colocou no gráfico diário, vai ver a máxima mínima. Colocou no gráfico semanal, vai ver a máxima mínima. Colocou no gráfico mensal, vai ver a máxima mínima. Ponto final. Só que aí, né, entendendo essa questão aqui também, aí a gente vai entrar no outro ponto, que é o ponto sobre aquela questão que eu já comentei com vocês, que tem uma aula lá no VIP, falando sobre a continuidade dos SMTs e os SMTs de reversão. Então, há dois tipos aí de SMTs que a gente vai entender dentro do mercado, né? Que é o SMT de reversão de mercado, certo? E de continuidade, beleza? Nesse de reversão de mercado, de continuidade, já começa a entrar um pouco mais de observação, digamos assim. Por quê? Porque ele não foi um assunto que eu peguei em uma aula específica. Foi um assunto que, baseado nas minhas observações de SMT, em erros, em teste, etc., eu observei, falei, opa, existe, né, a possibilidade de eu adicionar um filtro nos SMTs que vai minimizar principalmente os meus erros de tentar cravar o mercado. Porque quando você começa a trabalhar com SMT, o ponto mais comum de acontecer é você ficar querendo cravar as reversões de mercado, né? Ou seja, o mercado está caindo aí, deu SMT, vou comprar agora, vou cravar o fundo e tal. E acredito que muito dessa ideia, assim, ela acaba acontecendo dentro do mercado, né? Enfim, então o pessoal meio que fica fibrado nessa questão aí de querer, vibrado, né? Fibrado, ó, vibrado nessa questão de querer cravar aí máximas e mínimas, etc. Às vezes para poder publicar, fazer uma gracinha no Instagram, enfim. Acabou que o SMT ele acabou sendo utilizado mais para essa questão de reversão de mercado. Então é muito comum o pessoal for utilizar os SMTs reversão. E na verdade, né, não está errado, está correto também. Toda reversão de mercado vai ter um SMT ali para a gente poder utilizar como auxílio. Só que aí eu acabei, no meio dessas observações, no meio de entradas, de stop, de takes, etc., fazendo aquela coleta de dados, eu observei que dava para adicionar um filtro. Qual que era aquele filtro? Eu só vou pegar SMTs de reversões a partir de dois tempos gráficos. E quais seriam esses tempos gráficos? Semanal e mensal. Ou seja, estou ali analisando algum ativo e tal, então tá subindo muito, sabe, daquela estrutura de alta, etc. Aí você olha, não tem mais nada, tipo, o rompimento da máxima histórica dele, por exemplo, foi aqui que o cara rompeu a máxima histórica. Então, a partir de agora, ele está simplesmente em flutuação, em aberto, você não tem mais margem, simplesmente está indo embora. Tem algum ponto ali que você queira falar, pô, esse negócio vai começar a cair, mas quando que vai cair? Enfim, o que você vai fazer? Esperar um SMT em uma perspectiva mensal ou semanal. Vai acontecer pelo diário? Obviamente, né? Porque pô, o diário vai ser a construção ali do semanal e do mensal. Porém, você vai observar a confirmação pelo semanal e pelo mensal. Tá? Vão ter SMTs que vai fazer esse giro pelo diário e você não vai conseguir enxergar no semanal e no mensal? Vai ter, mas o número é muito pequeno, entendeu? Porque, como eu falei para vocês, às vezes você vai ver o jogo do diário sendo criado, só que quando você for para um gráfico semanal, você vai observar que, opa, peraí, na verdade, essa semana está capturando a máxima da semana anterior no ativo A e no ativo B não, então estou tendo um SMT aqui semanal, ou então numa perspectiva mensal. Obviamente que olhando para o gráfico diário você vai conseguir entender isso, só que não é um candle do diário, não é um candle de a terça-feira renovou a segunda no ativo A e no ativo B não. Não, em giros de mercado, em reversões de mercado mesmo, de 10 reversões que for acontecer, pode colocar no chão aí que de 7 a 8 a 9 ali vai ter uma porcentagem muito grande de que essas reversões vão acontecer nesses tempos gráficos, semanal e mensal. Então aqui, seguindo toda essa estrutura lógica aqui, aquela respostinha de sim ou não, sim ou não, sim ou não, pô, você já vai chegar ali em um funil muito bom de utilização para os SMTs HTF. E continuidade. A continuidade
Seria essa mesma ideia, só que aqui a gente acaba acrescentando também a perspectiva do gráfico diário, né? Então, pô, é a mesma ideia ali que a gente tem dos SMTs de inversão, só que o que acaba destacando aqui é que, na grande maioria das vezes, um SMT um SMT diário ele vai ser utilizado ali para continuação. Tá? Simples assim, entendeu? Então aqui, pô, a gente já faz uma estrutura muito sólida, saca? Eu sei que é uma coisa muito básica, mas só de você olhar isso daqui, ter isso daqui claro na sua mente, você já consegue eliminar muito ruído. Por quê? Primeiro, mercados chegaram em flutuação aberta após a captura de uma máxima histórica ou mínima histórica. Qual é o primeiro ponto que vai acontecer? Sabichões vão aparecer em tudo quanto é canto. Os caras brotam do bueiro e vai começar a falar um monte de coisa. Entendeu? Ah, chegou na máxima histórica. Ah, não, isso aqui não é máxima histórica. Agora vai buscar sei lá quantos mil pontos. E o outro tá falando que chegou a máxima histórica, agora vai renovou sem força, bibibi, bobobó, enfim. Fica aquela bagunça de toda aquela ideia que vocês já estão acostumados aí, daquele axiomas de Juri, que os caras vão fazer, pegar 50 ativos, fazer 50 análises, as duas que deu certo, os caras vão montar um curso em cima disso daí. E aí, no meio desse tiroteio todo, tá você ali se fudendo, explodindo suas contas, tomando stop, coisa do tipo. Então, ter essa regrinha básica ali, ter esse filtro, cara, já elimina muito o stop que você vai acabar tomando aí, né? Então, assim, entendendo toda essa estrutura aqui, tá? Vocês que tiveram acesso ali à leitura de mercado, também falei sobre aquela relação dos contratos, etc, e tudo mais. Mas aqui no caso, vamos só utilizar a sua perspectiva dos SMTs HTF. E aí o que a gente vai fazer? Pular lá para o euro e para a libra, que eram os ativos que davam para ter operado, né, durante aí essa semana, tá? Essa semana principalmente. Na outra semana, na semana passada, no caso ali, era para quem tinha mais uma, digamos assim, uma habilidade a mais ali, estava com algumas outras informações de que ali possivelmente poderia acontecer essa retração de mercado, esse giro de mercado, né? Mas essa semana já foi uma semana muito mais clara, uma semana muito mais óbvia, né? Uma semana a qual lembram daquela aula que a gente teve com o Lex, que ele falou sobre a relação de spread, explicou lá pra gente a relação do spread entre euro e libra, etc. Mostrou lá aquela negociação. Então, meio que você já tinha todo o mapa ali do que fazer, de como fazer. No final, era só você procurar esse seu clique. Alguns fizeram isso, outros não. E aí surgiu aquela aula do elefante roxo. Aqui é a mesma questão. É como se essa semana, você já começou essa semana com o elefante roxo na sua sala de estar. Ou seja, é impossível você não ver aquilo, entende? Foi o que acabou acontecendo com essa semana aqui. Então, o que você deveria ter esperado para essa semana para poder ter pegado uma negociação? Alguns acabam pegando ali, outros não, enfim. A dinâmica do mercado acaba acontecendo, mas seguindo essa lógica aqui, tá? Seguindo esse script aqui, tá? A gente pula para euro e libra. Aqui, logo de cara, pô, a gente já enxerga, né, obviamente, aquilo que seria um SMT numa perspectiva mensal, tá? Só que o ponto principal aqui é o correto de se fazer nessa perspectiva mensal, galera, é realmente esperar o candle mensal finalizar, para aí sim você olhar, falar, opa, beleza, tinha um SMT e tal. Só que aí dá para você acabar antecipando o mensal pelo outro time, que no caso é o semanal. Entendeu? Cadê? Aqui, semanal. Entende? Então, eu vou sair do mensal, vou jogar no semanal. Joguei no semanal, tá lá. Entendeu? Você consegue observar que essa semana aqui ela fez a renovação no Euro USD, que foi a semana passada, semana do dia 15 de setembro, em contrapartida, na Libra não teve essa captura desse ponto de máxima. Tá? E aqui no caso representa um PMH. Então, assim, a gente observa esses SMT tanto na perspectiva ali mensal também quanto na perspectiva semanal. Aí beleza, tive isso daqui e tal, mas não sei se eu vou confiar muito, aí vai chegar essa nova semana. Chegou essa nova semana, tô lá operando ela, semana começou, cadê onde que a semana começou? Semana começou aqui, tá, segunda-feira, aí estou observando a segunda-feira, lembre-se, eu não comecei essa semana cego, tipo, não, já fiz uma certa análise, já observei aquele SMT, talvez não estou tão confiante assim, porque a maioria do pessoal está falando de compras ou vendas na Libra, porém, eu já tenho uma certa estrutura que não dá para me negar que acabou acontecendo um SMT numa perspectiva ali do mensal, que está acontecendo um SMT na perspectiva do mensal e na perspectiva do semanal, seguindo
a lógica, seguindo toda a construção que a gente fez aqui dos SMTs, a reversão e etc. Então, beleza. Tá? Por enquanto tá seguindo o script, não tem nada fora, nada, absolutamente está tudo no ponto, né? Sem contar também que quando o euro faz essa renovação, o que ele está mitigando aqui, na verdade, é uma ineficiência do gráfico mensal. Então, meio que a gente está conseguindo alinhar tanto a perspectiva de máximas ou mínimas nesses times aqui, que seria diário, semanal, mensal, quanto também sobre as ineficiências de mercado, que no caso o euro estava mitigando, né, uma ineficiência do gráfico mensal, ou seja, ele apresenta um SMT, uma perspectiva ali mais clara do semanal, mitigando um fair value gap mensal, então meio que a gente já tem todo um alinhamento de uma perspectiva HTF, não é subjetivo, né? Tipo, não estou colocando mais dados assim pra gente falar, ó, que beleza. Não, mas é o que estava acontecendo ali. E tudo seguindo esse script aqui, nada fora dele, entendeu? Tá tudo seguindo a base, tudo seguindo a lógica. Chega aqui, o que acontece? Mesma coisa, visualizamos mais um SMT. Só que esse SMT aqui, no caso, é pelo gráfico diário, tá? E aí, qual que é o ponto? Continuidade. Continuidade do quê? Daquilo que pode ser a nossa queda. Então, quando você olha aqui, pô, sexta-feira, máxima de sexta-feira, caramba, chega aqui segunda-feira, euro pegou essa máxima, Libra não. Chega aqui o próximo dia, terça-feira, Libra. Não pega a máxima de sexta-feira, euro já tá trabalhando lá em cima, tipo assim, já foi embora. Outro ponto, BPR formado no euro USD, totalmente fechado, ou não precisa olhar para o BPR, simplesmente olha para a ineficiência por fair value gap aqui no gráfico diário, completamente fechado. Esse mesmo FVG é a representação desse FVG aqui na Libra, tá? Nem mitigado foi, então assim, pô, tava meio que na cara, tipo, esse trade aqui, saca? Era algo que se tivesse paciência de tirar todos os desenhos do gráfico, olhar ali com calma, pô, ia conseguir enxergar, saca, velho? E aí, o que aconteceu? Teve um outro comentário, não sei quem acabou mandando, falou, pô, mas também teve um SMT no Previous Week Low e etc, tal. Por que que a gente não vai acreditar na perspectiva do Previous Week Low e tudo mais? Porque se vocês forem olhar, vou colocar aqui agora só para vocês enxergarem aqui, ó. Seria o SMT do Previous Week Low, né? A qual a Libra tirou esse low logo na segunda-feira. E o euro não. Só que se você for pegar e analisar, né? Não sendo subjetivo, mas analisar todo esse contexto do mercado, não, cara, um jogo de anotações ali de checklist, o checklist está muito mais favorável para o euro fazer essa retração aí, ou esse tipo de movimentação de queda, do que a Libra. Pô, não estou muito confiável porque tem o CMT aqui e o CMT lá. Então, basicamente, você acaba não fazendo nada. Mas, assim, um ponto que eu acabei fazendo aqui também para ficar um pouco mais claro foi numerar, né? Então, eu acabei pegando os pontos de mercado, numerando. Então, se a gente parar aqui para ver, deixa eu só tirar isso. Sim, se colocar lá o fechamento do Gap, porque isso aqui é o ponto 3, certo? Se a gente pegar para analisar, ó, primeiro ponto aqui no euro, até o momento intacto lá na Libra. Beleza. Segundo ponto, também foi tomado aqui no euro, foi tomado na Libra, beleza. Terceiro ponto, fechamento do Short Gap aconteceu no euro, não aconteceu na Libra. Então, pô, você tem aqui duas discrepâncias já acontecendo. A primeira é essa daqui, a segunda é essa daqui, tá? Primeiro é máxima, segunda é ineficiência. Novamente, tudo alinhado na perspectiva de liquidez de mercado e ineficiência de mercado. Chegou aqui, tá meio que na cara, saca? Tipo assim, pô, tá meio que na cara. E aí, quem é mais apegado à ideia ali que eu passei das negociações do projeto dos SMTs, também rolou uma CMT aqui pela perspectiva de 4 horas que dava para o cara simplesmente ficar ligeiro. Aqui a gente poderia colocar um ponto 4, digamos assim, né? Colocar uma observação que seria a ideia de 4 horas, né? E já não mais ali de gráfico diário, etc. Né? Esse mesmo ponto representa a sua máxima aqui na Libra. Se você for olhar, também foi tomado. Ou seja, você teve uma série de SMTs ali, tudo seguindo essa construção, essa lógica de que você poderia simplesmente estar plantando esse ativo. Mas alguns acabou não fazendo isso por conta dessa referência de SMT semanal, enfim, que acabou acontecendo aqui logo na abertura, tá? Só que existia muito mais motivos, e lá na leitura de segunda-feira também eu expliquei muito desses motivos para vocês, para você estar operando mais vendido do que comprado
aqui no caso, principalmente dando mais ênfase ali no euro-USD do que justamente na Libra, né? Na execução, poderia pegar euro, poderia pegar Libra, enfim, ficaria mais ao seu critério, mas assim, o trade estava aí, saca, galera? Tudo seguindo a dinâmica, uma dinâmica de SMT HTF bem básica, entendeu? Bem tranquila, assim, sem qualquer novidade, sabe? Tipo, pô, dava para ter executado bem de boa mesmo. Aqui por 4 horas mesmo já dava para você ter executado, sabe? Bem simples, sim, bem simples mesmo, né? Eu não vou nem utilizar aqui a perspectiva da semana passada, que a semana passada aqui, acredito que já foi uma semana um pouquinho mais complicada aí, né? Foi um movimento mais agressivo que acabou acontecendo ali a partir de uma news, aí depois o gráfico voltou e tal, então o desenrolar aqui já foi mais complicado, mas dessa semana já não foi tão complicado assim, entendeu? Dava para ter executado, dava para ter, pô, pegar uma venda, saca? Dava pra ter colocado ali pelo menos uns 2R no bolso, entendeu? De uma forma bem clara, uma forma bem objetiva, seguindo toda uma lógica, uma construção que meio que vocês já sabem, que vocês já conhecem. Então, quando for olhar para a perspectiva dos SMTs HTF, olha para essa estrutura aqui que não vai ter erro, entendeu? Seguindo as duas afirmações mais famosas do Michael sobre a questão do algoritmo em si, liquidez, fair value gap, que no caso, ineficiência, máximas e mínimas, representação de liquidez, diário, semanal e mensal, são os tempo gráfico. Fair value gap, mesma coisa, diário, semanal e mensal. Reversão de mercado, mudar a ênfase para as reversões da perspectiva semanal e mensal. Continuidade, aí eu já vou acrescentar ali uma SMT no gráfico diário, que para mim está tranquilo, dá para utilizar. Então aqui, você seguiu toda a construção necessária para isso. Primeiro, você teve uma SMT em uma perspectiva semanal, como eu falei para vocês, a mitigação daquilo que seria a ineficiência, né? Aqui marquei o prazo week high, prazo week low apenas por questão de marcação, né? É o óbvio ali para ser feito na semana atual, é marcar máxima e mínima da semana anterior. Começou a semana tal, já começou com esse CMT aqui, observei, falei, opa, beleza, legal, tô observando, não vou tomar nenhuma atitude, não executei nenhuma compra. Quando o mercado chegou por aqui, por essas regiões, começou a trabalhar, empregou mais outro CMT pelo gráfico diário aqui já, né, referente a máximo sexta-feira, falei, pronto, tá aí, vou vender, vendi, e é isso, entendeu? Então assim, quando forem olhar para a perspectiva dos SMTs HTF, olha nessa perspectiva aqui. Tá? Não inventa muita moda no meio do caminho, espera, tenha paciência, tipo, pô, aqui se observa, ó, aconteceu na semana passada, foi finalizado o SMT da semana passada. Então eu já começo essa semana com o pressuposto de que talvez esse SMT que ocorreu na perspectiva semanal possa ser uma possível reversão de mercado, ou até mesmo trazer uma retração do mercado para aí sim depois dar continuidade na alta. Mas em primeiro momento, a movimentação ali seria uma movimentação de queda, seria a ênfase da movimentação de queda, entendeu? E não a ênfase da movimentação de alta. Assim sendo, você já começa a semana sabendo que a sua melhor chance de execução dentro do mercado é uma chance vendedora e não uma chance compradora. Só seguindo essa lógica estrutural dos SMTs HTF, observando uma coisa muito básica, uma coisa muito simples, entendeu? Simples assim. Então, quando forem utilizar os SMTs, principalmente aqueles que não têm tanta familiaridade assim com a utilização dele, que sente mais dificuldade, né, que parece que o CMT está mais confundido que ajudando, às vezes é porque você está reduzindo muito seu tempo gráfico ou você não está seguindo meio que essa estrutura aqui meio óbvia. Por quê? Por exemplo, eu estava nesse trade de venda, cara, olhei ali para a galera do VIP ali, depois que eu publiquei meu trade, pô, tinha uma pancada de pessoal ali vendendo também, e meio que a ideia ali, narrativa do porquê da venda, era meio que comum a todo mundo, entendeu? Todo mundo quase que enxergou as mesmas coisas. Acabou mudando numa questão de execução, algum executou ali na Libra, outro no Euro, algum executou no tempo de 1 hora, outro no 4 horas, outro pelo diário, enfim. Essa daí que acabou diferenciando, mas aí já se trata da execução, né? A execução, ela é mais pessoal, tá bom? Agora, quando se trata da perspectiva dos CMTs HTF, não tem essa questão pessoal, não tem essa questão subjetiva. É isso daqui e ponto, acabou. CMT no HTF é apenas nesse contexto, é apenas nessas observações. Liquidez máxima e mínima, diário, semanal e mensal. Fair value gap, diário, semanal e mensal. Reversão de mercado, semanal e mensal. Continuidade, você acrescenta aí a observação do gráfico diário. Ou seja, imagine que você está numa tendência de alta, observou um SMT diário ocorrendo aqui nesse low. Beleza, continuidade. Nesse low, continuidade. Nesse low, continuidade.
Nesse low, continuidade. Nesse high, opa, só foi do diário, eu acho que é melhor aguardar. Aí o mercado retrai, me tica aqui uma ineficiência, outro SMT e vai embora. Ou seja, o SMT ali do diário não foi bom, né, para você utilizar como ponto de reversão de mercado. Agora chegou aqui, SMT já pelo gráfico semanal, você já coloca um pouco mais de confiança, aí o mercado se começa a entregar, faz uma retração, apresenta um SMT diário para a continuidade daquilo que seria a queda. Você acredita nisso, executa, o mercado cai, você bate seu take. Simples assim, é só ter a paciência, não deixar o mercado desenrolar. Agora, não adianta querer acelerar o processo e pô, toda semana tá querendo operar, querendo ficar cravando, etc. Que aí você fica tomando stop, 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 stop. Chega a sua operação, às vezes nem caixa mais você tem para poder executar uma operação dessa que, sinceramente, dependendo da sua margem, né, dependendo ali, por exemplo, sei lá, jogar em uma mesa de 25k, sim, básica, 25k, 1% você está utilizando, stop $250. Pegou uma operação dessa daí, amigo, que pô, possivelmente, dependendo, né, vou jogar pelo gráfico de 4 horas que você executou, né? Você deve ter pegado ali 4 reais ali no mínimo, entendeu? Ou 3 reais, entende? Isso pelo gráfico de 4 horas, tá? Uma execução de 4 horas. Bom, então, tipo assim, né? Tu já acaba fazendo um bom trade, usando um conceito bem simples. Então, para o pessoal que está errando nos SMTs, primeiro de tudo, segue essa dinâmica. Segundo, tira um print, guarda, escreve, coloca no papel, deixa ele do lado, para não ficar fazendo merda com os SMTs. SMT é muito bom, todo mundo já sabe que pô, foi o SMT que me trouxe consistência. Se eu acabar parar de utilizar ele, eu vou ter que bolar todo um outro sistema para mim, eu vou ter que começar tudo do zero novamente. Então, assim, e ele não é aquela questão subjetiva, né? Então, eu enxerguei, tu vai enxergar, o fulano de tal enxergou, todo mundo que abriu o gráfico agora vai conseguir enxergar essa perspectiva dos SMTs ali no gráfico da Libra e do Euro, entende? Também rolou aqui na perspectiva do Audi e do... Caramba, fica travando, bicho. Fica toda hora essa tela branca aqui nesse dia. Mas você conseguiu enxergar também essa perspectiva no Audi e... Deixa eu pegar aqui. E no NZD, olha lá. Tá na cara também. Mesma questão, ó. Mesma coisinha simples, amigo. Ponto 1, ponto 2, NZD. Ponto 1 tomou, ponto 2 tá lá na cara do chapéu, nem chegou próximo. Entendeu? Então, assim, tá aqui, é só observar, saca? Pô, semana finalizou aqui, ó, deu SMT, chegou nessa nova semana, o que que eu vou fazer? Pô, é meio que óbvio, entendeu, cara? Alvo aqui pro áudio USD, obviamente não andou tanto quanto o NZD andou, né? Perceba que o NZD andou muito mais do que o áudio USD, mas possivelmente vai acabar continuando entregando aqui, buscando essa referência do Privacy Flow, buscando a referência aí da OP mensal e assim vai indo, entendeu? Então, assim, é esse tipo de construção, esse tipo de lógica aqui, que às vezes o cara tendo paciência para desenrolar, ele vai conseguir pegar um bom trade. Aí passou a semana toda tomando na cara, principalmente o pessoal ali que ficou tentando cravar a merda do Nasdaq do S&P. De novo, isso aqui tá branco. Principalmente o pessoal que ficou tentando cravar a merda do Nasdaq do S&P, tá lá em flutuação em aberta, que é rompimento de máxima e mínima. Mas sai do SMT, vou vender. Qual é o SMT? Ah, 1 minuto. Pô, não fode, entendeu, cara? Com todo respeito, mas tipo assim, cara, não tá pedindo pra tomar stop, cara. Tá pedindo pra tomar na cara. Tá em ATH, o bicho. Tu vai ficar aqui pagando de doido? Qual que é o ponto principal aqui? Onde que eles vão parar? Opa, uma perspectiva de um SMT semanal? Beleza. Aí você já olha com outros olhos, entendeu? No momento, é isso que aconteceu. Quando eu vislumbrei aquela questão da venda, né? Acho que foi aqui, né? Não, nem sei onde que foi. Sei lá onde que foi agora, nem lembro. Enfim, eu falei sobre aquela perspectiva ali. Acho que foi pro gráfico diário, né, Gus? Rapaz, pior que eu também não lembro agora de onde que foi, viu? Eu não lembro não, mano. Aqui tem uma venda que eu executei de 10 mas não vou lembrar agora não. Acho que foi aqui mesmo, né? Vê se não era aqui mesmo, né? Que eu acabei vendendo. Ah, caramba. Olha, pô, tô com Nasdaq aberto. Isso aqui não é. Minha vez aí também. É, acho que foi isso aqui mesmo, ó. Isso, só que aqui. Esse foi pelo semanal, né? Se tá certo. Não.
É, exato, não tinha sido pelo semanal, só foi pela perspectiva do gráfico, gráfico diário mesmo, né? Então, por isso que quando o ativo caiu, né, o S&P ele caiu, eu procurei já realizar. Foi essa perspectiva aqui, ó, de um gráfico diário, né? Não chegou a ser uma perspectiva no gráfico semanal. Mas quando isso daqui aconteceu, o que que eu fiz? Já coloquei meio que ali o dinheiro ali do S&P no bolso, fiz a parcial grande em Nasdaq, que acabou correndo outro CMT, só que ali nos mercados futuros, né? Acho que foi no mini lá, enfim, acabei não vendo, e o mercado simplesmente só foi embora, dando continuidade ao movimento dele. Então, pô, eu estou trabalhando aqui, acima do ATH, simplesmente está só indo embora. Vou querer cravar aqui algum jogo de reversão em 1 hora, em 4 horas, ou no gráfico diário, acaba sendo uma meio que burrice, entendeu? Você está tentando, pô, lá, se jogar na frente da bala, não faz tanto sentido. Quer uma construção mais sólida, espera um semanal. E ainda assim pode acontecer, obviamente, se é apenas uma retração, o mercado continuar. Mas, na grande maioria das vezes, o SMT semanal foi apresentado, aí sim você pode ter esse lance aí de giro de mercado, tá? Então, essa perspectiva que eu queria passar para vocês, bem simples, bem rápido, SMT-HTF, as duas afirmações mais famosas do Michael, pensou nisso daqui, já lembrou da liquidez e da ineficiência, pensou em liquidez e ineficiência, liquidez máximas e mínimas, ineficiência, mesma questão, diário, semanal e mensal, na mesma marcação de máximas e mínimas para perspectivas de liquidez. Então, você só vai utilizar SMTs no resumo final, nesses dois pontos aqui, ó. Esses são os dois pontos a qual vocês vão utilizar os SMTs HTF. Tá? Simples assim. Esses são os dois pontos. Ou vai utilizar, né, ou vai visualizar os SMTs HTF após uma captura de alguma máxima, ou na captura de alguma mínima, ou na mitigação de algum FVG. Não foi em nenhum desses pontos, não seguiu esse script desses gráficos, deixa para lá. Quando você tiver mais habilidade, mais malícia, etc., começa a refinar o tempo gráfico. Não tem malícia, não tem essa habilidade ainda, normal, todo mundo começa caminhando para depois correr. Então, segue a ideia para não tomar stop à toa. E aí, quando chega uma negociação dessa, aí às vezes você não tem nem mais capital, seja psicológico ou até mesmo financeiro, para poder tomar o risco desse e pegar uma boa operação dessa. Fechou? É isso daí, Luiz. Tem alguma pergunta aqui? Papá. Deixa eu ver quem que mandou. Chat. Só no erro aí com a High Macro lá de trás, foi capturado também. Estou com ele marcado tem mês. Boa, Anderson. Já Santos tomou e vendeu também stop. Santos também tá um cabaço. Stop ficou curto. GBP fiz SMT de 4 horas e coloquei o stop no rádio de Londres. O meu trade foi no euro. No negócio GBP. Não entendi nada que o Jesus falou aí, cara. Aí, com esse embasamento do euro, tentou realizar a compra no J. E também tomou stop. Caramba, bicho. Tá tipo eu, hein, mano. Tá tipo eu, chefe. Quer dizer, estava assim, né? Tava na maré. A gente tomar stop toda hora. Já passou. Amém. Ah, no J só ficou olhando? É, mas isso também pode ser utilizado como contexto, né? Se parar assim para analisar, né, assim. É que eu acabei minimizando meus ativos, estou só ali com o euro e com a Libra. Adicionei um Shaw ali depois da queda, mas não consegui me posicionar, enfim, mas estou só no euro, na Libra mesmo, mas dá para utilizar esse contexto, né? E já jogaria mais por uma questão do intermercado, né? Se euro e Libra cai, automaticamente o JK, JP acaba subindo, aí você dá preferência pro J, beleza? É isso daí, top demais. O André já respondeu tu aí também, o Rafael. Nessa perspectiva de sazonalidade, preciso trazer uma outra noção para vocês de sazonalidade. Na verdade, eu já comentei, né, para vocês observarem a sazonalidade de 5 anos, que ela está meio que mudando. Fiquem de olho, tá? Acaba com isso acontecendo, se vocês observarem essas relações. Mas esse é assunto para outra hora. Mas depois dá um look nesses estudos aí sobre sazonalidade e observe essas mudanças que estão ocorrendo aí nessa referência de 5 anos, tá? E aí, se for um pouco mais a fundo, vai conseguir entender o porquê que isso aí está ocorrendo. E grande parte acontece por conta de todas as
essas questões de automatizações que estão acontecendo no mundo todo, tá? Que normal, beleza? Mas deu pra entender, né? Bom, vou finalizar a gravação aqui, só para não ficar longo, porque depois eu vou distribuir aqui pro pessoal do YouTube. Mas a gente continua o papo aí, caso vocês tenham alguma coisa para falar ou para perguntar, beleza? Só finalizar a gravação aqui. E é isso. Caramba, 40 minutos, bicho.